Bom dia, meus amigos. Um ótimo sábado a todos. Que Deus abençoe todos vocês desde já. Eu queria aproveitar nesta manhã do sábado para exprimir um sentimento que acredito eu que expressa também o sentimento de milhares de brasileiros. Um sentimento constrangedor que é inadequado para um cidadão sentir em relação a alguém ou a uma instituição. E esta instituição que eu me refiro é o Supremo Tribunal Federal. O que você pensa da nossa Suprema Corte? Qual a sua significância para você, para a sociedade, para a justiça do nosso país enquanto instância máxima? E aí, o que você acha das atitudes isoladas de alguns ministros da Suprema Corte? Eles estão, de fato, seguindo o que manda a Constituição? O meu sentimento não é bom e eu acredito que o seu também. E nós, cidadãos brasileiros, precisamos mudar. Nós vimos muitas mudanças para frente com o presidente Bolsonaro. Portanto, existem alguns entraves que ele precisa de nós. O presidente sozinho não governa. Nós acreditamos que sim, elegemos um presidente, esquecemos do Senado, esquecemos da Câmara. Muitos patriotas votaram em deputados e senadores progressistas pelo seu rostinho bonito, pelas promessas, pelas influências de terceiros, às vezes de familiares. Mas para nós mudarmos o Brasil, nós precisamos mudar toda a nossa representação política. Isso inclui desde vereadores a deputados estaduais, deputados federais e principalmente senadores. Nós sabemos que o Senado Federal é responsável pela demanda de impeachment de ministro da Suprema Corte. Portanto, não vamos falar o Senado, mas nós, brasileiros, elegemos senadores cúmplices da corrupção, senadores que têm rabo preso, têm processo lá na Suprema Corte. Então funciona aquela troca de favores. Eles não impeacham os ministros do Supremo e os ministros do Supremo não pautam os seus processos. O maior exemplo disso é o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, é o Renan Calheiros, é o Omar Aziz, é o Randolfo Rodrigues, é o Humberto Costa e por aí vai. Então, pessoal, os meus sentimentos com relação, não vamos generalizar, mas principalmente a 3 ministros da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, ministro Barroso e o ministro Fachin. São 3 delinquentes, são 3 pessoas que vivem à margem da lei e foram colocados na Suprema Corte com o único objetivo de proteger políticos criminosos. São ministros avessos à lei e a ordens. Ele impede o crescimento do nosso país. São entraves para a vida e o sonho de milhões de brasileiros a partir do momento que eles chantageiam políticos para não pautarem aquilo que interessa ao povo. Estes ministros não são inimigos do Bolsonaro, eles são inimigos da nação, são como câncer que precisam ser extirpados. E nós, brasileiros, cada um de nós, precisamos fazer parte desse processo de extirpar estes câncer. Eles precisam sair de alguma forma ou de outra. Não podemos aceitar que ministro como Alexandre de Moraes, que vive decretando a prisão de pessoas simples, comuns, pelo simples fato de ser conservador e defender os princípios e valores cristãos através das suas redes sociais, sejam presos, como Alan dos Santos, como Roberto Jefferson, como Sarah Winter, como José Trovão e tantos outros mais. São pessoas como nós, hoje são eles, amanhã seremos nós. Estão preparando leis, estão preparando a reforma da lei do impeachment, por exemplo, para brindar ainda mais os ministros do Supremo. Qual o interesse o Rodrigo Pacheco teria em mudar a lei do impeachment antes que seja eleito um Senado renovado, um Senado que pode vir cheirando a verde e amarelo, transparecendo mais o interesse do povo? Então,
Certamente essa lei do impeachment será para blindar ainda mais os ministros do Supremo, e não podemos deixar que esta lei seja votada antes da renovação no Congresso. Estes ministros não dormem à noite, eles se sentam planejando o mal, eles querem derrubar a todo custo o presidente Bolsonaro. E você, brasileiro, você, cidadão que não se preocupa com política, é responsável por isso. Eles poderão tirar o presidente Bolsonaro através de um impedimento para sua candidatura. Eles podem fraudar as eleições. Vocês nunca desconfiaram, ou se já desconfiaram, por que não intervém nesse processo através da sua manifestação, quando eles impediram a qualquer custo o voto impresso, quando o ministro Barroso foi lá na Câmara dos Deputados Federais, numa sala à parte, e se reuniu com lideranças partidárias para fazer com que esses, ou convencê-los a mudar os deputados que na comissão especial votariam favorável à aprovação do voto impresso. Isso é intervenção direta em outro poder, isso é um crime de responsabilidade. Este homem já era para ter sido empichado. Quando o Alexandre de Moraes persegue deliberadamente o nosso presidente, quando o ministro Fachin, enquanto o nosso presidente está na Rússia em visita oficial, até em retribuição à visita que o presidente russo fez, e há interesses comerciais para o Brasil, relevantes para a economia do Brasil, como por exemplo os fertilizantes russos, e enquanto isso o ministro Fachin se reúne com os seus outros dois asseclas, Alexandre de Moraes e ministro Barroso, inventa uma cerimônia de passagem ali no TSE e aproveita para fazer ilações com relação a hackers russos, para causar constrangimento ao presidente da República, que estava lá com o presidente russo reunido. Estes homens vão destruir a República se nós não removermos de lá. Nós precisamos resolver um problema, porque o problema é do Brasil, o problema é nosso, o problema é da futura geração. As ações dele hoje vão influenciar diretamente o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Não podemos ficar quietos. Precisamos deixar um legado para a nossa futura geração através da ação hoje. Então, povo brasileiros, amigos, intervenham de alguma forma, expressem seus sentimentos, lutem com todas as forças, ou você amanhã estará comendo carne de cachorro como os venezuelanos, ou você, cristão, estará privado de ler a Bíblia, porque tudo está sendo levado para este caminho, ou você não terá mais o seu direito de ir e vir, sua liberdade de expressão. A imprensa que hoje defende essas ações inadequadas, uma república do nosso país, ou para a democracia, amanhã estará sendo perseguida, estarão pedindo asilo em outros países, como muitos jornalistas da Argentina já estão vindo para cá. Então o momento é muito sério, meu povo. Vamos ficar de olho no que está acontecendo na política. Saia da sua bolha, não durma, se preocupe sim com política. Você, cristão, você tem por obrigação se preocupar, falar, expressar e participar do momento em que vivemos, porque tudo vai envolver diretamente a sua vida, a sua profissão de fé, a sua adoração ao Criador. Não podemos deixar para Deus aquilo que nós podemos fazer. E o momento é muito sério, o momento é delicado. Nós estamos entre a cruz e o punhal. Precisamos ajudar o presidente Bolsonaro. Converse com as pessoas, converse com os seus vizinhos. Fale sim sobre política. Aponte os problemas, aponte os gargalhos das encruzilhadas, da nossa vida, do nosso dia a dia, tudo que está passando. Leia mais, fuja da grande mídia, fuja o que nós chamamos da imprensa marrom. Busque informações nas redes sociais, busque aquelas pessoas que são mais conservadoras, busque os YouTubes mais conservadores, que buscam as informações, fontes mais seguras e trazem um alívio, informações que possa nos orientar, nos dar um norte, nos mostrar um horizonte.
É isso, pessoal. Gostaria nesse sábado de expressar estes meus sentimentos, porque eu sei que o momento é extremamente delicado. A cada dia vejo esses três ministros, ministro Alexandre de Moraes, ministro Fachin e ministro Barroso, dar uma investida contra o nosso presidente que foi eleito democraticamente, com 53, 54, fora as fraudes, E eles vão tentar tirar o nosso presidente se nós ficarmos quietos. Devemos estar dispostos para lutar, dispostos e nos preparar para o pior, porque não pense que isso pode ser apenas uma conspiração, isso pode ser um planejamento, não é? Um projeto de poder maquiavélico contra a República, contra a nação, contra a vontade soberana do povo. Estou me referindo a fraudar as eleições em 2022. Se este plano maquiavélico acontecer, como teve o Foro de São Paulo, que eles projetaram e conseguiram pelo menos 70%, 80% dos seus projetos, não é? Eles poderão transformar o Brasil num grande continente vermelho. E aí será tarde demais, não é? Precisamos estar alerta, porque o Supremo Tribunal Federal poderá ser cercado. Ele vai sofrer, certamente, o Supremo Tribunal Federal, assim como os ministros do TSE, eles sofrerão muita pressão da sociedade, eles pagarão pelas ações que eles estão tomando hoje. Eu acredito em ação e reação, e o povo não vai ficar quieto se esta fraude vier a acontecer. Eu acredito no sentimento de patriotismo de todos esses brasileiros que hoje apoiam o presidente Bolsonaro, que é a maioria pelas pesquisas do povo, pelas pesquisas nas ruas. O Bolsonaro vence hoje disparado em todos os estados do Brasil. E toda essa gente não virão ficar de braço cruzado caso eles fraudem as eleições. Então nós já vamos nos preparar para o pior, porque se eles fraudarem as eleições e tirar o presidente na fraude, nós, povo, diretamente, cumprindo o artigo 1 da Constituição, quando ele diz todo o poder emana do povo, que deverá ser exercido indiretamente, através de seus representantes, ou por si só, diretamente. Então nós teremos que exercer diretamente em 2022 e restaurar a lei e a ordem. Um forte abraço a todos.